meu povo querido, aqui Aldrin Vargas. Vamos então realizar o Dúvida Zero, o primeiro Dúvida Zero do ano de 2022, relacionando as questões do Enem. As questões do Enem 2021 do Caderno Azul da reaplicação. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no meu canal e também, de fazer comentários aí do que vocês acharam da resolução das questões. Ok? Questão 109. Alunos de um curso de Ciências Biológicas, em uma aula de campo, avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos estavam as seguintes afirmações sobre o lago. Grande quantidade de peixes mortos, com intensa decomposição de matéria orgânica, número elevado de algas impedindo a chegada de luz às camadas inferiores da coluna d'água e esgoto doméstico sendo lançado no lago, bolhas emergindo no fundo do lago e depois o lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso. Bom, dentre essas 5 frases, 5 afirmações, dos alunos, conclui-se que esse lago está passando por um processo de... Pessoal, a autodepuração, ela pode ser entendida como um fenômeno de sucessão ecológica, com o objetivo de restabelecer um equilíbrio. E não é o caso. Tu tem um desequilíbrio observado aí. Uma grande quantidade de matéria orgânica, muitos nutrientes, uma carga excessiva. A potabilização é um processo onde envolve a formação de água potável. Já a oxigenação, que na verdade não é o caso, porque tu tem um baixíssimo oxigênio dissolvido, não é verdade? Nesse quadro, nesse contexto elencado aí na questão 109. E a salinização é quando você tem um fenômeno que envolve uma grande quantidade de sais. Bom, diante disso, a única opção que nos resta é a eutrofização. Por que eutrofização? Porque a eutrofização é um processo de poluição dos corpos d'água, como rios, lagos, que acabam adquirindo uma coloração turva, ficando com níveis baixíssimos de oxigênio dissolvido. A consequência é a morte de diversos animais, de diversas espécies de animais e vegetais, e provocando um grande impacto no ecossistema. Ok? Então, essa é a 109. Bom, questão 108 agora. Uma informação genética, fragmento de DNA, pode ser inserida numa outra molécula de DNA. E, de certa forma, como o vetor de clonagem molecular, são responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento de DNA será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. Enfim, que questão grande, Socorro! Mas vamos lá. Questão 108, Caderno Azul, reaplicação, Enem 2021. O que o Prof. Aldrin pode dizer para vocês? De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Meu povo, o ribossomo, ele faz a síntese proteica. Então, e é uma organela, está dentro do citoplasma. A gente está falando do DNA, e o DNA, ele não está no citoplasma, tá? O citoplasma em si é uma massa gelatinosa, onde a gente não consegue extrair moléculas de DNA, com esse fim desse contexto que está sendo apresentado na 108. O complexo de Golgi são sacos achatados onde transportam fragmentos, resíduos metabólicos celulares. E o retículo endoplasmático rugoso, ele representa um grupo de canais. São canais que transportam principalmente proteínas e açúcares. Portanto, a única que compreende a resposta é núcleo. Então, dentro do núcleo, a gente tem aí o material genético, a informação, o DNA. Essa questão, nível 1, bem fácil, meu povo?
Questão número 129. Em campos limpos de cerrado sobressai cerca de 25 milhões de cupinzeiros, até 2,5 metros de altura, que podem se tornar iluminados nas noites de primavera. Isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume. Larvas de vagalume. Que após eclodirem dos ovos, cavam os buracos, então elas vão eclodir, elas vão sair desses ovos e vão cavar um determinado buraquinho no cupinzeiro aonde elas vão viver. Então elas vão viver no cupinzeiro. Ao emitir uma intensa luz esverdeada, as larvas elas acabam atraindo insetos alados e acabam se alimentando disso. Entre as larvas do vagalume e os insetos alados, estabelece uma relação de... Pessoal, inquilinismo jamais. Porque eu não estou falando de um inquilino, né? Se fosse as larvas, a relação das larvas com o cupinzeiro, até ok, né? Mas nesse caso a relação é entre as larvas e os insetos, por isso que não é inquilinismo, tá? Mutualismo é uma relação aonde é uma relação harmônica, e o que a gente está vendo aqui não é harmônica, né? Os insetos alados eles acabam morrendo. Então não é harmônica, é desarmônica. Parasitismo, não ocorre um processo, né, de parasitismo, porque essa relação não existe, porque o parasitismo é quando tu tem um indivíduo que se beneficia e o outro se prejudica. Ok, mas nesse caso aqui, a gente percebe que não está ocorrendo um parasitismo, né? Ou seja, o indivíduo não tem um parasita, e sim uma morte. Nesse caso, do grupo de insetos alados. E competição, eles não estão disputando nada. Os insetos alados não estão disputando nada com as larvas dos insetos. Portanto, a única relação ecológica que tem relação com a resposta, né, é a predação. Ok? Questão também bem fácil aí, 129 do Enem 2021. Questão 93, caderno azul, repetindo, né? Enem 2021 aí. Crescimento vegetal pode ser influenciado tanto pela disponibilidade de nutrientes como por substâncias reguladoras. Na hidroponia, técnica de cultivar hortaliças sem solo, as raízes ficam suspensas em meio líquido. As raízes ficam suspensas em meio líquido, preste atenção. Contendo solução nutritiva, controlada para otimizar o crescimento da planta. Para garantir um crescimento satisfatório dessas hortaliças, a solução nutritiva empregada nessa técnica deve conter quantidades adequadas de, pessoal, lipídios. As raízes não vão absorver lipídios. Enzimas. As enzimas são substâncias que aceleram o processo de desenvolvimento, o processo metabólico, tanto em animais quanto em plantas. No meio líquido, tu vai ter exatamente minerais. Né? Tu vai ter minerais, as plantas absorvem exatamente nesse meio líquido, através das raízes, água, e tu vai colocar sim minerais, né? Aonde as raízes fazem essa absorção. A letra D, vitaminas e carboidratos. No caso dos carboidratos, a planta produz açúcar como um dos produtos da fotossíntese, carboidrato. E as vitaminas, a gente só vai ter vitamina de uma planta a partir do processo de frutescência ou através da extração de processos químicos e tal em laboratórios, né, no caso das vitaminas, ok? Galera, essas foram então as questões resolvidas do Prof. Aldrin e do Enem 2021 caderno azul. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, né? E de se inscrever no meu canal. E o principal, né, meu povo, fazer comentários aí das respostas que a gente acabou então desenvolvendo e apresentando para vocês. Galera, um grande abraço. Aqui, Aldrin Vargas. Dúvida zero. Lembrem, segunda momento opinião e sexta dúvida zero. Um grande abraço. Fui!